Quer? Um mês desde o último vídeo do Cockpit e a gente está passando aqui agora para atualizar um pouco tudo o que aconteceu. Lembrando, então, a gente construiu um produto aqui da Nave 9 e que pergunta esse produto responde? Fui proibido de tomar Monster? Olha que downgrade. Sacanagem. Não, proibido de tomar Monster com café. Porra. Se quiser tomar Monster, tu toma, café tu toma. Depois o cara morre, como é que a gente vai fazer aí pra seguir o produto, tá ligado? Mas o que esse produto responde mesmo? O que a gente faz? A gente consegue dizer o que tá acontecendo na tua área de tecnologia. A verdade. O que exatamente está acontecendo. Como tá a qualidade do código, como tá a qualidade estrutural, como tá a tua arquitetura. Qual é o teu, como que tá funcionando o teu fluxo de entrega, as coisas estão andando, a tua operação realmente funciona, é eficiente? E a gente também consegue te responder, obviamente, na granularidade de pessoas, como que tá cada pessoa no time, o que a gente pode fazer para elas performarem melhor. No vídeo de dezembro, então, a gente mostrou como foi o bastidor da construção do produto, que produto era esse, a gente explicou muito mais sobre ele, tá nesse card aqui que tu pode acessar se tu ainda não viu o primeiro vídeo. Mas agora, no dia de hoje, a gente queria explicar um pouco mais sobre o que efetivamente a gente fez. Naquele vídeo lá eu expliquei sobre como foi definir o MVP, como a gente já começou a validar esse problema, né, com alguns possíveis clientes. Eu fiz algumas entrevistas para entender se o problema realmente existia. Depois a gente prototipou, mostrou também para algumas pessoas e aí construiu efetivamente esse MVP durante aquela semana em dezembro. A gente fez tudo isso em 4 dias, na verdade, não foi uma semana inteira. E aí o que a gente quer mostrar é como foi construir efetivamente, que tecnologia a gente usou, como que a gente realmente colocou a mão na massa lá naquele período. E dando um status sobre o produto, porque já que a gente está contando tudo o que está acontecendo aqui, a gente agora, em janeiro e fevereiro, vai terminar realmente a primeira versão. A gente construiu o MVP, a nave já começou a usar. A gente também começou a disponibilizar para alguns clientes em formato de POC, né, fazendo uma prova de conceito para esse cliente. Inclusive tem uma empresa muito grande que fechou com a gente, foi uma surpresa fechar tão rápido uma empresa grande, mas prova que a dor realmente existe. Além da nave, a gente já tem um cliente potencial listado na bolsa, mais de 100 devs, uma empresa realmente grande que vive essa dor e enxerga no Cockpit a possibilidade de solucioná-la. Agora eu vou pedir para o André, que não está tomando Monster com café nessa semana, para explicar um pouco mais como é o framework de multi-agentes que a gente usa na nave para desenvolvimento com AI e que a gente usou parte dele aqui na construção do Cockpit. Meu Deus do céu. Bora? Vai. Não sei, algumas semanas atrás a gente começou a desenvolver isso aqui, né? E a ideia é que realmente a gente utilizasse inteligência artificial do jeito que a gente acredita. E a gente fala em vários vídeos que a gente produziu, o conteúdo que eu tô fazendo com o Matheus, que tem um jeito certo de usar IA e que a gente tá vendo que no mercado a galera não tá se ligando, que todo mundo sai usando de qualquer jeito. Talvez faltou explicar um pouco o que a gente considera que é esse jeito certo, né? Então, quando a gente decidiu construir o Cockpit, a gente trouxe uma opinião muito forte de pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, que têm experiência, e de que a maneira como a gente desenvolve software tem padrões, tem algumas regras, e que quando a gente vai para o desenvolvimento com IA, parece que a gente esquece essas regras. Então, na prática, no caso do que a gente está fazendo no Cockpit, a gente implementou essas regras num framework de desenvolvimento, que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui agora. Esse framework já evoluiu bastante ao longo do tempo, porque uma premissa muito fundamental é que a gente usa a própria IA para poder melhorar o processo com ela. Então, do trabalho que eu fiz inicial de desenhar esse framework, e depois o Gustavo vai contar um pouco disso, existem evoluções, existem ferramentas, existem novos passos que a gente está fazendo para que cada vez mais esse processo iterativo se torne mais eficiente mesmo. Mas na prática, né, fomos nós dois desenvolvendo e a gente só conseguiu chegar no patamar que a gente está hoje com a aplicação porque a gente estava usando N agentes de IA, múltiplos agentes de IA ao mesmo tempo, simultaneamente. E para deixar claro que eu não estou inventando nada aqui, né? Se vocês forem atrás de informação até do próprio fundador, os desenvolvedores das próprias ferramentas de IA, eu posso pegar o exemplo dos caras da Anthropic, eles usam o próprio Cloud Code para poder desenvolver a aplicação. Então os caras estão realmente utilizando as próprias ferramentas para desenvolver os sistemas que eles estão disponibilizando para a gente. Então a gente aprende muito aí, bebe muito dessas fontes e traz todo o rigor e disciplina que já existe na engenharia de software.
Quando eu pensar em passos e o que é fundamental quando a gente vai fazer coisas com inteligência artificial. Número 1, assim, não começa já fazendo. Que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente está codando, né? A gente fala para o desenvolvedor, cara, a primeira tarefa sua não deveria ser codar. Deveria ser entender o problema, entender aquilo que você vai fazer, entender a tarefa e só depois começar a executar. Então, o elemento fundamental que a gente tem no nosso framework de desenvolvimento é, número 1, ter mecanismo para planejar. Na prática, isso significa que a gente vai criar ali alguns arquivos, alguns elementos que vão traduzir o que é essa tarefa, né? Isso pode ser traduzido através de um PRD, isso pode ser traduzido através de um backlog, que nada mais é do que um documento de requisitos. Um documento que explica aquilo que a gente está construindo, que especifica quais são as regras de aceite de uma funcionalidade, de um comportamento da aplicação. Depois a gente quebra tudo isso que está especificado, né, em menores tarefas. Então eu posso traduzir esse PRD no famoso backlog, né? É a lista de tarefas e especificações que vão ser construídas. E depois a gente precisa ter a capacidade de iterar. Então, iterar aqui tem tudo a ver com medir o resultado e de conseguir fazer, né, um Quality Assurance, né, a validação, é o QA. Então, essas 3 etapas e fazer isso de maneira iterativa é o que vai permitir a gente desenvolver. Como é que isso se traduz para dentro da nossa aplicação, né? Vamos lá para dentro da nossa estrutura. Esse é o nosso framework de agentes. Então eu vou ter o usuário aqui na ponta, o usuário vai interagir normalmente com o agente supervisor. Tá? O que é o agente supervisor? É um agente que entende a tarefa. O papel dele é basicamente entender e delegar. Delegar para quem? Para os agentes especialistas. Então a gente pode ter N agentes especialistas. Pegando no nosso contexto, eu determino que um agente, o agente número 1, por exemplo, pode ser um agente que vai trabalhar só o front, né? Então esse agente pode cuidar só da parte de desenvolvimento de interface. Eu posso ter um segundo agente que vai cuidar só do back-end, só da parte lógica da minha aplicação. Assim como eu posso ter um agente que faz só a parte de testes, e tudo isso é orquestrado. Na prática, eu vou ter múltiplos agentes atuando simultaneamente na mesma base de código. No nosso framework, a gente tem mais 2 partes que são fundamentais, né? Eu posso pensar nessa outra parte aqui como a memória ou mesmo o contexto. O contexto é fundamental, e quando eu falo do contexto da aplicação, eu tenho a especificação do produto, então o documento de requisitos, né? O Product Requirement Document, o PRD, é um elemento fundamental. Eu vou ter o próprio código que está sendo construído, então esse código se retroalimenta, então essa é uma parte também fundamental da nossa aplicação. E eu tenho o histórico da própria conversa, então eu tenho que fazer uma boa escolha de modelo, eu tenho que garantir que o agente consiga entender, dentro da janela de trabalho que ela está fazendo, o que foi que ele já fez, o que ele ainda tem para fazer, o que ele tem pendente, e tudo isso vai compor o meu contexto, a minha memória aqui do agente. Tem uma outra parte aqui que eu estou definindo e chamando de guardrails, e notem que essa separação aqui ela pode ser meramente conceitual ou ela pode estar dentro do projeto mesmo, através de pastas, através da maneira como eu organizo o meu código. Mas aqui na parte de guardrails eu tenho regras. Então regras, eu tenho aqui que dizer para o meu agente o que ele vai fazer, né, os famosos do's and don'ts. Aqui é o que o agente vai fazer e o que ele não vai fazer. O que ele tem permissão para fazer. Se ele é um agente que se comporta como front-end, ele deveria cuidar do repositório do front-end. Se ele é um agente que faz testes, ele deveria cuidar só dos testes. Então essas regras bem estabelecidas aqui podem estar num documento que é sempre lido pelo meu agente supervisor e pelos agentes especialistas para poder executar a tarefa. Então tem sempre uma interação aqui entre os agentes e esses guardrails, né? Eu tenho o meu backlog vai definir a especificidade da tarefa que é realizada, e aí lembrando que esses agentes vão sempre ler e escrever desse backlog. Então, as regras podem determinar qual que é o comportamento do agente em relação ao backlog. O agente do front-end vai ler uma tarefa do backlog, ao terminá-la, ele vai atualizar. Então, esse é um repositório de todas as tarefas que vão ser feitas. E sempre para manter um histórico também, a gente pode manter algum tipo de changelog. Aqui são registradas todas as variações, e essa lógica vai permitir que eu tenha múltiplos agentes atuando simultaneamente com esse código, porque senão os agentes vão se embananar, né? Imagina o seguinte cenário, rapidamente. Imagina que eu tenho um agente 1, tá? Que está fazendo alteração do arquivo 1. Se eu não tiver uma regra muito clara, né, de que esse agente aqui vai bloquear esse arquivo para poder trabalhar, e eu tiver um agente 2 que está trabalhando nesse mesmo arquivo, esses agentes, quando começam a
concorrer por esse arquivo, o agente 1 vem aqui e faz uma alteração. O agente 2, que está tentando completar a mesma tarefa nesse agente, vem aqui e faz outra alteração por cima. Então esses agentes, se não tiver uma regra clara de como que eles se comportam ao trabalhar com o mesmo arquivo, eles vão ficar em loop infinito, sempre trabalhando no mesmo arquivo, e como um agente enxerga a alteração que o outro fez, ele nunca vai dar por satisfeito e nunca vai dar a tarefa como completa. Então esse tipo de comportamento que a gente quer evitar precisa estar compreendido nas minhas regras de como usar o agente, para que eles consigam prosseguir e chegar na conclusão de uma tarefa. Tá? Esse é um elemento fundamental e todas essas regras são determinadas aqui pelo nosso framework. Então só recapitulando, né? A gente tem um framework que permite planejar, quebrar as tarefas e iterar. Isso é traduzido em documentos que são sempre enviados para os agentes quando eu começo a utilizar eles. Então você pode estar utilizando qualquer um dos LLMs, pode estar usando o Codex, pode estar usando o Grok, pode estar usando o Cloud Code, seja ele qual for, mas você passa esses arquivos como referência para o teu agente que está trabalhando, planeja, quebra as tarefas e itera. Então só uma vez que esse framework está estabelecido que a gente começa a codar de verdade, o usuário sempre interage com o agente supervisor, o agente supervisor sempre tem histórico, tem o código e tem as especificações do produto, ele vai delegar as tarefas para os agentes executores e os agentes executores sempre levam em conta quais são as regras, o backlog e sempre registram qualquer alteração que eles estão fazendo num changelog para permitir que eles trabalhem simultaneamente nos mesmos arquivos. É isso que permite a gente ter velocidade e é isso que permite com que a IA não alucine no processo e seja mais eficiente em vez de gerar mais retrabalho quando ela está funcionando. Como eu disse, algumas evoluções que a gente identificou aconteceram ao longo do tempo, então, para fechar essa parte do papo aqui, tem ferramentas adicionais que ao longo do tempo a gente foi percebendo que era interessante utilizar. Hoje a gente já utiliza o que a gente chama de skills, que nada mais é que um conjunto de habilidades que são repetidas várias vezes e a gente escolhe já deixar ela pré-programada ali dentro da aplicação para que eu possa utilizar várias vezes. Exemplo disso, pode ser que na hora que eu quero fazer um commit ou subir uma alteração do código para o meu repositório, eu já utilize isso aqui para abrir um pull request, por exemplo. A gente utiliza MCPs que permite que a gente integre em ferramentas externas, então eu posso utilizar ali através de integração para poder fazer um disparo de e-mail, para utilizar um Postman, uma ferramenta de teste, qualquer coisa que é externo ao meu código é passível de integração utilizando o MCP, e ferramentas para facilitar também, como por exemplo OpenCode ou alguma ferramenta equivalente que permite eu utilizar múltiplos modelos de LLM dentro do mesmo contexto, mantendo as mesmas sessões com maior facilidade. São facilitadores que ao longo do tempo a gente foi incorporando no nosso framework e que seguramente a gente vai continuar evoluindo também para continuar sendo mais eficiente com as aplicações e com o uso de IA no contexto de desenvolvimento. Vamos começar? Qual que é o teu start? Já começou. Esse vídeo aqui a gente tá contando um pouco mais pra turma. Ali dentro daquela caixinha ali tem pessoas. Ah, entendi. Sabe? Aí tem ali e a gente queria mostrar aqui, evidenciar. Na prática? Como que isso acontece na prática, porque uma coisa que acontece muito é que tá todo mundo falando, não, eu uso AI, não, AI não sei o que, esse dev aqui deveria estar usando AI. Tu mesmo já foi muito cobrado por isso e tu falava, cara, mas não é assim. Uhum. Agora tu tá usando, só Tô fala usando em AI, não se fala em outra coisa. Tá. Só se fala em AI. Uhum. Então, cara, como que é na prática? Na prática, como que eu uso IA? Na prática, Como que tu usa IA? Tu só pergunta pro chat GPT, tipo, cara, como eu construo essa classe? Não. Mas eu também não uso o esquema de multiagente do André ainda. Acho que é um próximo passo. Se a gente pudesse fazer uma analogia, eu estou usando o agente de back-end, de back-end. E aí eu sou o orquestrador ali dos múltiplos agentes. E acho que a principal parte prática, assim, é que eu estou usando o Cloud Code, mas eu estou usando o OpenCode, que foi o que o André comentou ali, como uma interface para usar múltiplos agentes e principalmente, que acho que é uma das features mais legais do OpenCode é a parte de share, que eu consigo sharear a sessão que eu tô agora com qualquer pessoa do time. Então, tipo, eu tô lá e é em tempo real, né? Então eu tô codando aqui, tô escrevendo o meu prompt no cloud e com a OpenCode eu consigo, tipo, mandar um link pra ti e tu acompanhar o que eu tô fazendo, os padrões que eu tô seguindo. Eu acho que então eu posso te vigiar agora. Exatamente. Gostei. Essa é a parte mais legal, assim, tipo, de funcionalidade da ferramenta OpenCode, assim. Mas eu não só não pergunto as coisas pro ChatGPT. Acho que aqui é só para mostrar um pouco na prática do que a gente tem hoje dentro do projeto em si. Eu tenho algumas
skills e arquivos globais que eu uso para o meu padrão próprio de código, mas a gente também tem algumas outras regras do próprio projeto, assim, e aqui os pontos que o André comentou, os principais aqui, que eu tenho alguns skills de code review, tenho skills de commit, eu tenho os skills de PR e alguns outros skills. Dá um zoom pra turma acompanhar em casa. Aí, agora sim. Opa, querido, aí sim. Então aqui a gente tem alguns skills, né, e tem alguns outros skills de negócio. Então aqui são as coisas mais referentes a negócio mesmo, tipo repository, board, code quality, são instruções de negócio que a gente está usando bastante, são estruturas repetidas que a gente usa com bastante frequência. E aqui eu já criei algumas skills para justamente automatizar esse processo. Mas o mais legal de tudo é o update PR aqui, que eu vou fazer na prática aqui. Essa é a parte mais legal. Eu tenho algumas changes aqui no meu Git, né? Então, tipo, alguns outros arquivos, inclusive, que eu estava mexendo. E aí eu acho que o processo mais legal é o seguinte, né? Eu vou rodar o comando de update PR aqui. E a minha IA vai rodar a skill. Vamos de novo. E aí ele vai adicionar os arquivos. Primeiro, se eu tiver numa branch default, ele vai me avisar e vai pedir para mim criar uma outra branch, porque eu não posso, né? Comitar numa branch default. É um mecanismo anti-mão de lodo. Exatamente, anti-mão de lodo. Exatamente. A única diferença é que tu tem que falar na prática, né? A única diferença é que não pode ser pro público leigo entender. A gente tá aqui resolvendo o problema. Merda básica não acontece mais. Não acontece mais. Mas a pessoa que escreveu esse script não pode ser mão de lodo, né? Não pode. Entendeu? Porque se é ela que escreveu isso aqui. Mas um ponto... repetir a cagada. Um ponto que eu tô vendo, assim, pelo menos com as interações com vocês, é que, tipo, precisa de uma determinada senioridade, pelo menos para começar e montar uma boa estrutura e criar, assim, desenhar a caixinha. Com certeza. E eu acho que a grande virada de chave para mim é que a IA, na verdade, ela é uma extensão dos teus braços. E é assim que eu uso a IA. Obviamente, do meu cérebro também, pensando em memória e contexto, mas ela não pensa na solução. Quem pensa na solução sou eu. Eu uso a IA para escrever a minha solução em escala muito alta. E é aqui que a gente ganha muita velocidade, porque eu consigo fazer a arquitetura correta, eu consigo definir os padrões corretos, e com a IA eu ganho escala, e aí eu consigo produzir um código de qualidade em menos tempo. E esse comando, obviamente, ajuda, né? Porque tu ganha tempo. Então aqui eu só confirmei para commitar e ele vai fazer todo o processo de commit, ele vai ler o que eu mudei nos arquivos, ele vai escrever um commit com base nos arquivos que eu mudei. Então acabou a mensagem de commit chamada adjusts. Ou fix errors. Fix errors. Fix bugs. E é isso aí. E aí ele vai subir esse PR, e aí além de subir isso para o Git, ele também já vai abrir um PR e me retornar o link com uma descrição e um título bem adequados sobre o que esse PR faz. Ele já abre tudo lá. Já faz tudo. Ele mesmo já... Ele mesmo. Então dá para tu entregar mais coisas, né? Com durante certeza. a semana. Com certeza. Show de bola. Ou pelo menos escrever um PR decente, né? Isso aí a gente garante. Isso aí garante. Porque, cara, o que tem de commit com a legenda commit ou fixit. Sim, eu mesmo fazia assim. Tá, então já criou aí tudo. Aqui tá o PR criado, os arquivos, o título e o que é o resumo detalhado com enfim, todos os arquivos que eu mudei, com a documentação, com os commits, aí tem tabela do que eu me modifiquei em cada um, tudo isso gerado de forma automática. Esse é o tipo de coisa que ele fazia mais simples, mas repete N vezes e fica muito mais fácil ter um barra alguma coisa, um comando simples. Mas vale comentar das cagadas que a gente fez também, porque quando eu comecei a usar, acho que quando você começou a usar, entender janela de contexto, consumir os tokens todos num prompt só, a gente teve várias vezes casos que a gente começou a usar e não conseguiu seguir usar na sessão porque a gente estourou a sessão, né, de uso das ferramentas muito rápido. Quando eu comecei, eu aprendi pra caramba também aqueles macetes, de entender quantas sessões, como é que você otimiza, como é que diminui a quantidade de token pra utilizar. Senão fica absurdamente caro também, pra pessoa que tá codando sozinha, talvez com certeza. Não tem uma licença corporativa, né? Tem alguns cuidados também que tem que tomar. Tipo assim, o que você faz diferente hoje, em 15 dias depois, né? 20 dias depois, até a gente tem menos de um mês que você começou a usar.
Então, por que você faz diferente hoje do que você estava fazendo lá no primeiro dia? Eu acho que a primeira coisa é que antes eu usava a mesma sessão para fazer tipo, o trabalho do meu dia. E eu acho que isso aí ajudava, inclusive, a IA a alucinar muitas vezes. E aí, tipo, toda nova tarefa que não precisa do contexto da tarefa anterior que eu estou executando, eu crio uma nova sessão. Isso me ajuda muito a, tipo, manter a IA focada nos padrões certos. E eu, naturalmente, consumo menos tokens. E, tipo, todo o contexto ali já está previamente carregado, então eu consigo fazer a mesma coisa com o contexto já que eu carreguei na IA ainda, mas não mantendo o escopo da sessão sempre, porque acontecia que a mesma tarefa compactava a sessão N vezes, e aí toda vez que eu compactuo uma sessão eu gasto token para compactar, e ainda eu corro o risco de ela alucinar porque tem muita informação. Então acho que esse foi uma primeira ponto, e o segundo ponto é entender também, tipo, qual é o formato ideal dos arquivos de contexto, porque também dá para te sobrecarregar o contexto com muitas coisas, tipo, e a IA acaba não usando exatamente. Então isso também foi uma outra parada que eu aprendi, e aí usando as skills a gente consegue dividir isso bastante, que é, pô, se tem algum conhecimento que ela não é único para todas as tarefas, aí tu não precisa criar ele como contexto global ou contexto único da IA, cria como skill e mantém no contexto global só as instruções e aquele contexto que realmente vai ser usado para todo o projeto, como por exemplo as regras de código, as regras da arquitetura do projeto, mas não precisa estar, exemplo prático, não precisa estar no contexto como é que tu vai escrever os testes, porque pode ter alguma tarefa que tu queira passar para a IA que não precisa escrever teste, ou precisa escrever teste de banco, mas não de código. Uhum. Então essas coisas que não é comum global, a gente vale mais a pena tu criar como skill justamente para otimizar o consumo de sessão. Essas são as coisas que eu aprendi. Fora os MCPs, né? MCP é muito bom. MCP, top. MCP é muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, eu não cheguei a testar como front, mas como front-end, o MCP do Playwright, para tu conseguir testar o design, compartilhar, comparar design com a tela, pô, isso aí, em vez de ser o Pixel Perfect lá, vendo espaçamento, a IA faz tudo. Isso aí é muito bom. Tá, e pra quem ainda não começou a usar, o que tu diria começar por onde? Eu acho que depende muito de como a pessoa gosta de absorver conteúdo, tá? Mas eu sou um cara que gosta muito de YouTube, né? É onde a gente tá agora, a gente tá dentro dele. Então, e aí eu me perdi numas threads de tipo padrão de código e de como usar IA, como as pessoas hoje estão usando o Cloud e o Codex, que também é uma das outras, assim, bem comuns. E eu me perdi numa thread de boas práticas, aí eu fui vendo vídeo, fui testando, e aí eu acho que esse é um bom começo, assim, tu ganhar, obviamente, conhecimento e entender como a IA funciona. Acho que essa aula do André, até comentei, essa aula do André foi muito boa, eu queria ter visto ela 15 dias atrás, porque eu acho que ela resumiu bastante vários conceitos importantes do uso da IA, mas eu acho que vale a pena adquirir conhecimento primeiro e depois testar. Acho que não tem como não testar na prática, né? Programação é isso. Eu acho que para quem não está codando, isso que a gente está discutindo aqui no contexto de isolar contexto, entender janela de contexto, ter agentes especialistas, tudo isso se aplica também no contexto de uso de IA para a pessoa que está fazendo para uso generalista. Acho que nos últimos dias o Cloud, por exemplo, lançou o Cowork, que habilita para um usuário leigo tudo isso que a gente está falando que a gente faz com código. Então todo esse contexto de ter habilidades separado, que é uma tarefa replicável, ter capacidade de testar usando uma ferramenta externa, fazer uma integração, manter a mesma sessão, tudo isso que a gente falou como conceito, agora está disponível também no Cowork e em algumas outras ferramentas. Dando exemplo do Cowork, que talvez é o que está mais em evidência nesses últimos dias. Que qualquer pessoa leiga consegue agora só fazendo o prompt também acompanhar essa janela de sessão, múltiplas execuções em paralelo, rodando no seu próprio computador, né? Então fazendo todas essas tarefas. Talvez é uma planilha que você quer editar e você quer acompanhar a edição da planilha enquanto você acompanha uma outra coisa. Você quer fazer um teste num browser, num navegador, enquanto você edita a planilha. Então tem várias coisas hoje que não precisa fazer na interface, que assusta, que a gente está fazendo isso no terminal, na tela preta e tudo mais, mas isso já está se transportando também. Que inclusive o Cowork foi construído com o próprio Cloud, que era o exemplo que eu estava falando. Os caras usaram a própria ferramenta para construir a versão nova dela.
Eu estava vendo uns exemplos também do próprio uso do Cloud no browser, tipo, da pessoa criando skills para, tipo, editar planilha, gerar crop de imagem, tipo, usar a brand guideline deles para construir slide. Então, tipo, dá para usar também para automatizar tarefas do dia a dia, assim, não só no CLI. Show de bola. Gostasse de falar para a câmera? Bah, não, para mim eu não falei com a câmera, né? Eu falei só com as pessoas aqui, Show. com os inscritos do canal. Mais um fã. Gravando os bastidores, né? O bastidor do bastidor. Isso aí, tu entendeu tudo sobre a AI aqui do que foi Agora falado? tu consegue automatizar umas planilhas, né? Consigo, dá pra automatizar e... Tu vai parar com aquele prompt de não gostei pro Cloud? Melhor. Não gostei, melhore. Não tá bom, melhora. Era isso. E para fechar, acho que o principal aprendizado que a gente teve aí nesse último mês desenvolvendo a Cockpit foi colocar em prática tudo que a gente imaginava de uso de AI mesmo, querer testar na gente, assim, nem tudo a gente pode escolher fazer dentro dos nossos clientes. Então, desde a parte de negócio, de idealizar bem o produto, prototipar o produto, a gente usou muito AI, comentei um pouco no primeiro vídeo, e agora, como os guris explicaram, a gente estava conversando ali, tudo que a gente queria usar de AI em tech a gente usou nesse contexto do Cockpit e se provou muito valioso, assim, a gente já está levando agora isso, inclusive, para dentro dos clientes novos que entraram agora no início de 2026, a gente já está usando esse setup ou algo muito perto disso, dependendo do contexto do cliente. Se tu te interessa pelo Cockpit ou por esse desenvolvimento acelerado por IA, a gente pode seguir conversando, pode comentar aqui, segue a gente, deixa o like e tem na descrição também o link direto para o meu WhatsApp se tu quiser tirar alguma dúvida comigo, falar comercialmente sobre a nave. Valeu!